há algumas situações na nossa vida que podemos estar impedindo de que o milagre, a provisão, a porta aberta, a transformação aconteça na nossa vida. Existem alguns momentos que parece que estamos à beira do caminho, como mero espectadores, olhando a vida das pessoas e aguardando que o extraordinário aconteça. Mas enquanto isso, estamos muitas vezes reclamando porque a porta não se abre, porque a provisão não chega, porque o milagre não acontece. Mas existe um detalhe tão poderoso que muitas vezes estamos deixando desapercebido devido a criarmos uma crença dentro de nós que nos impede a avançar. E um dos primeiros relatos que eu vou trazer aqui para vocês é sobre o cego que estava à beira do caminho. Jesus estava passando em Jericó. E na beira do caminho havia um cego chamado Bartimeu. E ele estava ali como sempre, pedindo esmolas. Essa era a sua rotina. Uma realidade de que muitos olhavam e pensavam, esse é o destino dele. Mas houve um dia em que uma mudança aconteceu, em que Jesus estava passando no caminho em que Bartimeu se encontrava. E ao Bartimeu ouvir que Jesus passava, ele entendeu que aquela era a oportunidade da vida dele. E ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali as pessoas tentaram calá-lo. Mas aí ele se intensificava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, o que queres que eu te faça? E ele disse que eu veja. E assim Jesus fez. Vai que a tua fé te salvou. Bartimeu poderia muito bem falar para Jesus a condição em que ele estava. Jesus, eu estou há tanto tempo nessa situação. Jesus, olha o tempo que estou nessa condição. Mas não, Bartimeu apenas clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor de Bartimeu fez com que os olhos dele se abrissem. Há muitas pessoas que enxergam, que veem as coisas, porém estão cegas espiritualmente. Muitos enxergam somente os problemas, as dificuldades, os empecilhos, mas não enxergam a provisão, não enxergam o poder que o Altíssimo tem para trazer a mudança na sua vida. Porque as pessoas estão mais reclamando do que clamando. E a diferença que acontece na mudança de vida das pessoas é realmente isso. Muitos estão mais reclamando devido às circunstâncias, às condições que elas se encontram, do que clamar pela provisão daquele que pode todas as coisas. E Jesus, Deus, ele pode aparecer diante de você e você está ou na condição de clamar ou na condição de reclamar. Se você estiver na condição de só reclamar, o milagre não vai acontecer. A mudança não vai acontecer. Porque reclamar é clamar por mais problemas. Reclamar não vai mudar a situação que você se encontra. Na verdade, vai intensificar a situação que você se encontra. Agora, o clamor, ele move os céus. E você precisa estar pronto para quando Jesus decidir fazer um milagre na sua vida, para quando Jesus decidir fazer a mudança na sua vida, você estar na condição de uma pessoa que clama, de uma pessoa que acredita, de uma pessoa que está com o coração aberto, de que Deus vai te ajudar naquilo que você tanto precisa. Então, nós precisamos entender que reclamar faz você se tornar cego. Mas clamar faz você abrir os olhos espirituais. As ataduras que estão na sua frente, em que você não está enxergando solução, em que você não está enxergando provisão, em que você não está enxergando um escape. A reclamação faz você ficar aprisionado na situação que você está. Mas Jesus quer tirar essas ataduras, quer tirar essa cegueira espiritual que está dentro de você. Porém, você precisa mudar a condição que está no teu coração, a passar a clamar. E mesmo que aconteça impedimentos de que queiram que você pare de clamar, porque com Bartimeu as pessoas tentou calá-lo, mas ele intensificou ainda mais o seu clamor. E muitas vezes acontecem alguns levantes, algumas pessoas querendo impedir e deixar você descrente de que a sua vida pode ser mudada. Muitos acreditam que a condição da sua vida, o jeito que você está levando a sua vida é o seu destino. É isso que tem para você, que a sua vida não vai mudar, que a sua vida não vai melhorar.
que você nasceu para isso, para ser assim mesmo e nada vai mudar. Só que você não pode aceitar que as pessoas calem, que as pessoas te paralisem, que as pessoas fazem com que você acredite que esse é o seu destino. Esse não é o seu destino. Não foi isso que Deus reservou para você. Porém, você precisa se posicionar e clamar e buscar e continuar, porque Deus quer fazer mudanças na sua vida. Mas você precisa ter uma atitude. Você prefere reclamar ou clamar? Isso fará grande diferença de como a sua vida ela vai ser daqui para frente. E na Bíblia também tem outra situação que podemos extrair como aprendizado de situações que as pessoas ficaram nessa condição de reclamação. Enquanto elas ficaram nessa condição, nada aconteceu. Na verdade, aquilo que era para promessa acontecer em poucos dias, se estendeu anos e muitas pessoas não alcançaram a promessa. Que muitos conhecem que é o povo do Egito, em que Deus libertou o povo do Egito da escravidão. E ali, no meio de todo o processo, após sair da escravidão, Deus deu provisão. Deus abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha, fez descer pão do céu. E muitas coisas, muitos milagres que aos olhos físicos deles aconteceram. Mas mesmo com todos esses milagres, o povo sempre vinha a reclamar, sempre vinha a questionar. E por que que eles estavam tanto nesse questionamento? Porque aos meus olhos, aos nossos olhos, ao você ver tantos milagres maravilhosos, aos nossos olhos temos a tendência a acreditar mais ainda, a ficar firme, a ver a provisão que Deus está cuidando de tudo. Mas não, mesmo vendo tudo, eles ficaram reclamando, vira e mexe ficavam reclamando de alguns desafios, de algumas condições que eles estavam. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles tinham saído da escravidão, mas ainda estavam com mentalidade de escravos. E a mentalidade de escravo faz com que nós não venhamos a viver como filhos. Então, por mais que eles vinham tantas maravilhas, tantos acontecimentos milagrosos que aos nossos olhos faríamos nós estarmos totalmente cheios de fé por ver tantos milagres, eles não tinham essa condição. O reclamar fazia parte deles, porque há tanto tempo eles vinham nessa condição de estar sempre reclamando que isso tornou parte deles. Eles precisavam viver nessa condição de reclamação, de murmuração. Então todo desafio que vinha até eles faziam com que eles se tornassem desconfortáveis e pensassem até mesmo que aonde eles estavam era melhor. Porque por alguns momentos eles falavam que era melhor tornar aonde eles estavam. Era melhor eles voltar para o Egito, pensando que o Egito era melhor. Mas não, não era, porque eles estavam com a mentalidade de escravo. Eles se acostumaram tanto com essa condição que qualquer mudança que vinha, qualquer desconforto que vinha, qualquer ação que viessem, qualquer desafio que viessem, fizesse com que eles paralisassem e queressem voltar onde eles estavam. Porque até mesmo no nosso corpo, quando você tem o costume de sempre estar fazendo a mesma coisa, como reclamar, é como se você criasse atalhos neurais na sua mente. É como se quanto mais você reclama, mais fácil fica de você reclamar. E isso é a neuroplasticidade, porque você molda o seu cérebro a se acostumar nessa condição que você vive. E por eles sempre estarem reclamando, a mente dele, a mentalidade dele se acostumou a viver nessa condição da escravidão, da reclamação. Viver assim já praticamente fez com que eles se acostumassem e pensassem que lá onde eles estão era muito melhor. Então todo desafio que leva a um desconforto fazia com que eles quisessem voltar onde eles estavam. Só que Deus não quer que nós venhamos ficar nessa condição de reclamação, de murmuração, porque não é apenas impedir do teu milagre acontecer, da provisão, de você chegar na promessa. Você viver na reclamação traz vários problemas de saúde. Você faz com que aumente a sua pressão arterial, faz com que aumente a ansiedade, a depressão, enfraquece por completo o seu sistema imunológico e não te traz uma clareza mental. Nessa condição, muitas coisas se fecham para a sua vida. Além de não acontecer e as coisas travarem na sua vida, vai fazer com que você
tenha um estado físico adoentio. E Deus não quer que você permaneça nessa situação. Porque quando uma pessoa ela vive na reclamação, é como se ela fizesse com que o cérebro vivesse acostumado no problema e ignora completamente as soluções, o avanço, a melhoria. Então, um dos maiores impedimentos de Deus na nossa vida é realmente vivermos do passado. Vivemos aquilo que nós sempre fomos. Porque se nós sermos sempre a mesma coisa, vivemos sempre da mesma mentalidade, na mesma situação, não viveremos coisas extraordinárias. Não tem como você querer viver coisas extraordinárias vivendo da mesma forma, como sempre. E muitas vezes, quando encontramos alguns desafios na nossa frente, temos a tendência a romantizar o passado, como se nós bloqueássemos e impedíssemos de avançar, pensando de que, ah não, a situação que eu estou está bom. Você fica romantizando muitas vezes o passado, pensando que desse estado é melhor, porque o avanço é difícil, a mudança que você vai ter que fazer muitas vezes se torna difícil para você. Porque o medo do novo, o medo do desconhecido, faz muitas vezes parecer que o antigo é melhor. Faz muitas vezes parecer que o estado atual é melhor, mas não é. Deus não liberta ninguém que volta para trás. Deus não muda ninguém que fica olhando para o passado. Deus não muda ninguém que fica preso ao passado. Deus, ele quer libertar nós para nos conduzir ao destino. E o destino requer mudanças, o destino requer posicionamentos, o destino requer mudança de mentalidade. Precisamos deixar o passado e se agarrar ao novo de Deus. Porque até mesmo em 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que, se alguém está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, o passado tem que ficar para trás. Cristo é novidade de vida. Cristo é mudança de vida. Cristo é mudança de mentalidade. Então não dá para nós vivermos o novo carregando dores passadas. Não dá para vivermos a promessa vivendo os hábitos do Egito. Não dá para vivermos como filho pensando como escravos. Então vocês entendem que a mudança que muitas vezes você tanto deseja na sua vida, a mudança que muitas vezes você quer enxergar, já está diante de você. E muitas vezes estamos tendo essas atitudes de reclamação, de murmuração, porque estamos tão acostumados nessa condição que já fez parte de você. E sem você nem perceber, vira e mexe você está a reclamar. Ou reclama de você, ou reclama do vizinho, ou reclama que você ainda não alcançou isso, ou reclama disso, aquilo. Olhe para dentro de você. Quais são as áreas que você tem sempre reclamado? Se você quer viver novas coisas, novas mudanças, você precisa se posicionar, clamar ao invés de murmurar ou reclamar. Deixar o passado para trás. Não viver escravo do passado. Se desafiar. Se desafie. Mesmo que muitas pessoas tentem te calar, mesmo que muitas pessoas tentam te paralisar, continue. Bartimeu continuou e intensificou mais ainda o teu clamor. E Jesus fez um milagre na vida dele. Então, você não pode se limitar aos desafios que vêm na sua vida. Você precisa ir em frente. Deus quer realizar milagres. Ele quer transformar histórias. Mas, muitas vezes, o impedimento não está no céu, mas está em você. Está dentro de nós. Que quando reclamamos, ficamos cegos e paralisados. Quando vivemos presos ao passado, impedimos o novo chegar na nossa vida. Hoje, não deixe que o passado te aprisione e deixe você adoecer por dentro. Deus quer fazer o novo nas nossas vidas, mas para isso precisamos de atitudes, dia após dia, para vivermos a promessa, para vivermos aquilo que Deus separou para nós, em obediência, em amor, em fidelidade. E assim coisas vão começar a acontecer na sua vida. Então eu espero que esse vídeo pode ter tocado no teu coração e que você realmente veja áreas aí na sua vida que estão impedindo do seu progresso, que estão impedindo de você avançar, estão impedindo de você evoluir e chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, se esse conteúdo foi de valor para você, escreva aqui: eu vou mudar a minha mentalidade a partir de hoje. Compartilha com aquela pessoa que você também entende que está passando por esse processo, em que vê que muitas coisas estão travadas, mas às vezes
ela está sempre vivendo do passado, sempre reclamando, e isso está impedindo com que ela avance. Curta também e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo.